Bom dia, hoje é dia 6, não, hoje é dia 4 de junho de 2026 e agora a gente dá prosseguimento às aulas sobre eletrodinâmica, a gente já está bem avançado no assunto e agora a gente vai falar sobre a relação entre corrente elétrica, resistência e corrente, DDP e resistência. Sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje e eu vou trazer como analogia, estou pensando ainda direito em qual analogia vai ser, mas eu já tenho uma leve ideia aqui e, enfim, vamos começar falando sobre como relacionar isso, DDP, corrente e resistência. Primeiro a gente tem uma fórmula para isso, que é de V igual a R vezes I. É bem importante a gente ter essa fórmula, porque ela é, enfim, fundamental para esse assunto, para circuitos elétricos. Aqui o circuito está um pouco torto, mas a gente já vai usar ele, sendo que V corresponde a voltagem, resistência corresponde a ohm, enquanto a corrente corresponde a ampere, né? Enfim, como que a gente pode conseguir unir esses três tópicos? Eu vou desenhar aqui, vou fazer aqui algumas demonstrações, algumas brincadeiras. Aqui a gente tem um circuito elétrico, uma fiação de uma casa, de um hospital, de algum lugar. E aqui a gente vai ter um equipamento nesse fio. Então a gente vai ter um equipamento não, né? Um aparelho. Esse sinalzinho aqui é o sinal de um aparelho. E bom, esse aparelho ele vai ter aí uma resistência, né? Vamos dizer que ele tem uma resistência de 2 ohms. Agora já ficou um pouco estranho esses dois, né? Vou refazer aqui. Enquanto isso eu vou falando, né? Porque já começam algumas questões interessantes. Como assim, né? Uma resistência? Bem, para que um aparelho consiga funcionar, para que ele tenha alguma utilidade, para que um aparelho exista, uma das condições para que ele exista é que ele possua uma resistência. Essa resistência, que é medida em ohms, é a unidade de medida da resistência, ela pode ser alta, baixa, média, super alta, depende da finalidade, né? Por exemplo, um chuveiro elétrico, ele precisa de uma alta resistência, porque a gente quer que o efeito Joule dele, que a gente já viu, aconteça. Então a gente quer que a água do chuveiro esquente. Para ela esquentar, você vai precisar de uma alta resistência, porque os elétrons precisam ficar bem espremidinhos e aí eles vão começar a se chocar e esse encontro e desencontro de elétrons vai acabar gerando calor. Agora, em outros casos que você não quer que a corrente esquente, por exemplo, na fiação de uma casa, você não quer que o fio esquente, porque se o fio esquentar demais, pode ser que o fio pegue fogo, toda a sua fiação pegue fogo e a sua casa, consequentemente, pegue fogo. Então, nesse caso, é interessante que o fio de casa, né, das casas, tenha uma baixa resistência, que sejam fios grossos, em que os elétrons podem correr livremente, sem ficar se encostando muito, sem o fio esquentar e correr o risco de causar um incêndio. É isso. Então a gente vai ter uma corrente elétrica, lembrando que aqui a gente vai ter dois polos, isso aqui é da primeira lei de Ohm. A gente vai ter um polo positivo e um polo negativo, um polo de maior potencial, que é pela barra maior, e um polo de menor potencial. E, bom, a gente vai calcular que essa corrente vai ter uma voltagem de 12 volts. Bom, aqui eu já tenho duas informações. Eu tenho a voltagem da corrente, enquanto eu tenho a resistência de um aparelho. Com isso, eu já posso calcular o quê? Eu posso calcular a corrente elétrica. Então, colocando isso aqui na fórmula, seria como se 12 volts fosse igual a 2 vezes a corrente. Então, a corrente seria 12 sobre 2, que é igual a 6 amperes. Então, esse circuito elétrico tem uma corrente, vou fazer uma setinha aqui, uma corrente de 6 amperes. E agora a gente vai começar algumas considerações. Voltando para a fórmula, usando algumas estratégias matemáticas, eu vou apagar isso aqui embaixo. A gente pode depender algumas coisas. Primeiro, a voltagem ela vai ser sempre diretamente proporcional à resistência e à intensidade. Porém, a resistência, como a gente pode ver aqui, ela é inversamente proporcional, à intensidade não, né? Ela é inversamente proporcional ao valor da corrente elétrica. Então, o que isso quer dizer? Que quanto maior a resistência, o que quer dizer uma coisa inversamente proporcional? Quanto maior uma coisa, menor a outra. Então, por exemplo, a relação é inversamente proporcional. Não,
inversamente proporcional. Quanto menos eu corro, mais lento eu fico, né? Agora uma relação diretamente proporcional. Quanto mais eu estudo, mais inteligente fico, né? Outra relação diretamente proporcional. Quanto menos estudo, menos chance tenho de passar. Isso que é uma relação diretamente proporcional e uma relação inversamente proporcional. Então, nesse caso, se a resistência está aumentando e a corrente está diminuindo, quer dizer que quanto maior a resistência, vírgula, menor será a passagem, a gente pode escrever assim, passagem de corrente. E vice-versa. Ou seja, é inversamente proporcional. Quanto maior o valor da corrente, menor será o valor da resistência. E quanto maior o valor da resistência, menor será o valor da corrente. E o que isso implica? Implica que quanto maior for a resistência, menos corrente vai passar. Só que aí a gente tem um outro ponto. Eu vou fazer aqui uma pequena encenação. Vamos lá. É como se aqui, né, a gente está no ano aí da Copa do Mundo, vou fazer uma encenação aqui, ó. Esquece essas coisas. Aqui a gente tem um carinha, um jogador. Aqui a gente tem uma bola. Uma bola. Aqui vai ter o gol. E aqui vai ter o goleiro. Vou fazer o goleiro aqui, ó. Tá. Defender. Vai ter o goleiro defendendo. Vamos fazer assim, ó. Isso aqui, a bola, ela é a corrente. Então isso aqui é o I. O jogador, ele é a voltagem. Então ele é o V. E o goleiro aqui, ele é o R, a resistência. O que isso quer dizer? Vamos supor que o cara chutou a bola muito fraco, muito fraco. Foi bem fraquinho, ó, bem fraquinho, bem devagar. E a bola entrou. O goleiro não conseguiu defender. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse goleiro aqui ele não é muito bom, né? Então quer dizer que a resistência, ela é baixa. Se o goleiro for ruim, a resistência é baixa. E o que quer dizer? Que precisou ter pouca voltagem para que a bola, a corrente, entrasse no gol. E como o goleiro é ruim, quer dizer que vão sair muitos gols mesmo. Então quer dizer que a corrente, ela vai passar muito se o goleiro for fraco. O goleiro é igual a resistência, né? Agora, e se for do contrário? Agora, ao invés do goleiro ser ruim, da resistência ser fraca, agora o goleiro é muito bom. Agora a resistência é muito forte, ele não deixa passar nada. Agora, esse chute aqui, ó, fraquinho, não vai adiantar. Agora o cara vai ter que chutar, ó, o chute vai até sair em vermelho, de tão forte que vai precisar ser. Ele vai precisar chutar muito forte mesmo. O que quer dizer? Se a resistência agora está mais forte, se o goleiro agora está melhor, quer dizer que menos gols vão sair. Ou seja, a passagem da corrente elétrica, ela vai ser menor. E o que a gente pode falar da voltagem? Quer dizer que a voltagem aqui, que é o cara que está chutando a bola, ele vai precisar chutar com mais força. Então, numa condição na qual, voltando para a fórmula, V igual a R vezes I. Numa condição na qual a resistência for muito forte, a intensidade vai ser muito baixa, ou seja, vão sair poucos gols. E a voltagem, que é o jogador que está chutando a bola, que está atacando, ela também vai precisar ser alta. Porque, vamos escrever isso, a voltagem empurra a corrente elétrica. Enquanto a resistência, isso aqui é entre aspas, né? Ela, entre aspas, atrapalha, né? Por que a resistência, entre aspas, atrapalha? Porque a resistência não atrapalha, ela só está existindo.
Se não houvesse resistência, não existiria nenhum aparelho elétrico. A corrente elétrica só passaria pelo fio e a gente nem estaria precisando estudar essa matéria, porque não teria resistência dos materiais, não teria uma resistência, enfim, não teria resistência de nada. Então nem faria sentido a gente estar estudando isso. A resistência ela atrapalha, mas ainda bem que ela atrapalha, porque senão as coisas elétricas não funcionariam se não houvesse resistência. Então é isso. Recapitulando, a voltagem ela empurra a corrente, então esse jogador aqui, ele tem que chutar a bola forte, porque o goleiro está defendendo muito bem. E mesmo ele chutando a bola forte, vão passar poucas bolas, porque como a resistência está alta, quer dizer que a corrente elétrica vai estar baixa. Porque não tem como passar muita corrente num lugar muito espremido, num lugar espremidinho. Existe uma outra analogia muito famosa que é do cara empurrando uma pessoa por dentro de um buraco, como se o buraco fosse a resistência. Quanto mais fino tivesse o buraco, mais difícil é do cara que está atrás da pessoa empurrar ela para passar pelo buraco. Mas eu preferi fazer essa aqui, achei que ficaria mais fácil de desenhar. É isso, então, resumindo, essa fórmula aí da relação da corrente com a DDP com a resistência é V igual a R vezes I, sendo V a voltagem, R a resistência, que é em ohms, e I a corrente em amperes, né? E, bom, essa analogia do futebol quer dizer que é, a voltagem ela empurra a corrente, enquanto a resistência tenta impedir essa passagem de corrente. E esse fenômeno acaba gerando aquelas consequências elétricas, né, que a gente falou, que é o efeito Joule, efeito luminoso, choque elétrico e efeito magnético. É isso.